Oi pessoal, bem-vindos de volta ao canal e bem-vindos a mais uma edição do SQ Leu Seus Comentários. Saudades desse quadro que a gente não faz desde Game of Thrones, porque nenhuma série tava dando tanto o que falar. Então a gente tá aqui pra falar sobre Watchmen e sobre os comentários que vocês deixaram nos nossos vídeos e sobre as teorias que estão se construindo nesses últimos episódios da série. Antes da gente começar, não esquece de dar joinha se você gostou do vídeo, de comentar aqui embaixo as suas teorias e de continuar comentando nos vídeos de Watchmen pra gente fazer mais vídeos como esse aqui pro canal. Se inscreve no canal se não é inscrito e aciona as notificações pra ficar por dentro de tudo. Além de reviews de Watchmen, a gente tá fazendo de The Mandalorian e de His Dark Materials. E segue a gente nas redes sociais. Isso aí. Bom, foi um episódio, como a gente já falou várias vezes, muito bom. E eu acho que foi quase uma universalidade, que esse episódio foi excelente. E nos levantou muitas questões, muitos questionamentos que ainda ficaram difíceis de responder, mas nos esclareceu muita coisa. Eu acho que foi muito bom a gente ter visto isso, porque ter esse espaço mais pra falar, porque realmente tem muita coisa interessante pra gente comentar. E uma das coisas que eu falei superficialmente nessa review que a gente fez foi a questão dos podcasts do Damon Lindelof. Porque esses são ótimos agregados à história que a gente está assistindo. Porque a gente começa a ver um pouco melhor como é que ele construiu esse universo, né? E a gente começa a ver um pouquinho melhor daquelas coisas que estão acontecendo e que a gente não viu tanto. Então, antes de mais nada, eu queria indicar para as pessoas que estão assistindo que se vocês tiverem condições de ouvir ele, porque é um podcast obviamente todo em inglês, vale muito a pena, ele tem muitas informações legais e é com o criador de Chernobyl, Craig Masson, que fez essa interação muito boa quando ele criou Chernobyl, então teve esse podcast muito interessante sobre a série. E agora esse do Damon Lindelof, falando sobre o Watchmen, também é muito bom. E algumas das coisas que ele levantou são coisas bem relevantes em relação à história. Uma das coisas mais interessantes que ele falou recentemente, e que a gente pode meio que abrir com isso, é o fato de que mesmo esse episódio não tendo nada sobre o Adrian Veidt, o próximo episódio vai resolver todas as nossas questões sobre isso. Vai nos responder as questões sobre isso. Mas é somente no episódio 9 que nós vamos saber as questões sobre o relógio e sobre a coisa que caiu naquele campo. Bom, e a gente vai falar mais sobre o episódio 5 e 6, que eu acho que são os dois episódios últimos que a gente fez e que são os que tiveram mais... começaram a dar mais corpo para essa história. Mas, claro, vai ter algumas coisas do primeiro e dos outros também que são interessantes também. Uma das coisas que eu achei interessante da gente falar é sobre o Wade, porque a gente não falou tanto sobre algumas coisas, alguns fatos que aconteceram com ele, que eu acho que são bem legais. E a temática desse episódio, a gente viu que ele era de uma religião e sofreu todo aquele processo de trauma que ele teve e todas as coisas que aconteceram. E uma das coisas que me deixou bem claro sobre a questão do Wade é que ele é um personagem toda a história dele é movida pelo medo e pelo horror, né? Toda a história é sobre isso, porque tu pensa assim, ele era um cara que era da Testemunhas de Jeová, uma religião extremamente tradicionalista, extremamente rígida, que prega que tu vai queimar no fogo do inferno se tu não fizer exatamente aquilo que a Bíblia te diz, não guardar o sétimo dia, não fazer as coisas que, enfim, eles pregam normalmente. A gente vê nessa primeira cena, ele chegando nesse antro de pecado, que deixa ele morrendo de medo, pra entregar folhetos de um céu perfeito, onde tem um pandinha vivo ali, feliz da vida. E aí tá, a gente já tem essa situação toda dele, que ele tem uma vida governada pelo medo por causa da religião. Aí ele vai pra dentro de um negócio de espelhos com uma mulher, e ele abre essa confiança com ela, e nesse momento ele é traído novamente. Então ele cria mais essa situação de terror dentro da vida dele. E aí ele passa pelo maior trauma que ele poderia passar, que é a Lula caindo e tornando todo mundo, destruindo a cabeça de todo mundo. E a gente vê isso se repetindo ao longo de toda a história, porque ele é um cara extremamente com medo de tudo que acontece, com medo que aconteça uma nova questão da Lula. Que a Lula venha novamente, que a Lula exploda a cabeça de todo mundo novamente, e ele vive a vida dele em função disso, e ao mesmo tempo os relacionamentos dele ele não consegue desenvolver por causa do trauma e do medo que ele tem em relação às mulheres. E ao mesmo tempo, toda essa bola mostra ele como essa pessoa atormentada que tá presa. Ela tá simplesmente presa, e não é por causa da Lula que a Lula estragou a vida dele e fez ele ficar desse jeito, mas porque
ele se condicionou ao fato de viver a vida dele inteira com medo. Não, ele tá pronto pra se acontecer alguma coisa igual a Lula de novo. Exatamente, é a única coisa que ele tem. Os traços dele são, isso é muito real, humano, entende? Ele só é causado por uma coisa extradimensional em Watchmen. Mas isso é uma coisa que a gente vê pessoas passando por isso todos os dias. Claro. As pessoas, tu olha, tu não sabe quais são os monstros que elas guardam dentro de si. Exatamente. E muitas delas condicionam a vida delas toda em torno de evitar momentos que vão causar estresse a elas. Seja a hora de comer, seja estar na rua à noite. Eu sei porque eu passo por isso. Eu passo por exatamente isso que o Wade passa. Só que eu não deixo os meus medos me controlarem a ponto de eu não conseguir ter mais nada na minha vida. É isso que aconteceu com ele. Ele perdeu totalmente as rédeas do medo dele, e ele finge que ele tá em controle quando ele não tá em controle coisa nenhuma. Exatamente. Ele se coloca como um mentor nesse Alcoólicos Anônimos que eles têm, nesse grupo de perda e de lidar com isso, sendo que ele não lidou com isso em momento nenhum. Exatamente. Sendo que ele perdeu o casamento dele por causa disso, sendo que ele ainda tem um bunker, ele ainda faz drills com aquela ferramenta dele que quebra no começo do episódio, ele usa um boné com aquele tecido isolante. Ele é o Looking Glass justamente pra poder usar isso na cara, como a Laurie bem diz. Eu fico querendo chamá-la de Melanie. Eu fico querendo muito. A Melanie, ela não é a Melanie, ela é a Laurie. Como a Laurie bem diz, sabe? É uma pessoa que finge estar no controle. Talvez ele ache realmente que ele tá no controle, mas ele perdeu o controle completamente e a vida dele é regrada pelo medo e ele não tem nenhum controle sobre isso. E é interessante que uma das perguntas que o pessoal fez foi por que ele dorme no sofá quando ele tem um beliche? E aí fica assim, tá, será que ele tem medo de que aquele beliche caia na cabeça dele? Será que é isso que ele tem, ou que o beliche caia e ele morra? Ou será que aquele beliche significaria ele ter confiança pra ter mais alguém com ele, ou esperava ter mais alguém com ele, e ele representa essa derrota dele de não conseguir ter uma vida, sabe? Exatamente. Fica esse questionamento. Eu acho que simboliza uma vida que ele queria ter, mas que ele não conseguiu ter por causa de todos os traumas que ele teve, né? E é uma coisa interessante também, porque essa forma como eles mostram ele, mostra que ele não é um cara preparado pra enfrentar outras coisas, pra enfrentar as coisas que ele tá prestes a encarar. Porque ele realmente, quando ele vai contra a sétima cavalaria, ele não tem essa força, tanto não consegue reagir. E por ele não conseguir reagir é que eu pelo menos acredito que ele não conseguiu sobreviver quando eles atacaram ele, porque ele tá preparado para o ataque de Lula. Ele não consegue lidar com aquelas outras questões. E é interessante como ele só funciona em ambientes controlados. Tipo, quando ele tá atrás do vidro, olhando as pessoas e analisando se elas realmente gostam das coisas que elas estão vendo. Quando ele entra dentro daquele... exatamente, mostra as coisas pra pessoa, analisa as pessoas. Então, e aí a gente tem toda essa questão dele, assim, de não ter conseguido perceber que a mulher tava falando. Óbvio que ela conseguiu jogar na linha porque ela só omitiu os detalhes e conseguiu enganar ele, mas a gente vê que no final, mesmo ele sendo liberto, ele tendo assim, ó, aqui tá a verdade, tá? Tu viveu a tua vida toda com medo, aqui tá a verdade. Isso aqui é a verdade. Não existe nada disso, nunca mais vai acontecer. Ele não consegue superar isso. Não. E aí, o Lindelof falou uma coisa muito interessante, que ele fez isso em Leftovers. Ele disse assim, as pessoas querem viver com medo que o mundo vai acabar... Elas vivem com medo que o mundo vai acabar, então elas querem que alguém chegue pra elas e diga pra elas, não, o mundo vai acabar. E aí elas têm um alívio, porque não, então o mundo vai acabar, eu vou ter um alívio dessa vida. Só que o mundo não vai acabar. Essa é a história de Leftovers. E essa é a história do Wade também. Então é muito interessante, sabe? Tipo, quando ele vê assim, não, tu não precisa ter medo, não vai acontecer de novo. Mas ele não consegue se livrar daquele medo. Claro que não, porque se livrar daquele medo é saber que tudo que ele fez foi em vão. Exatamente. Que tudo que ele construiu e que depois perdeu, ele perdeu em vão, porque o medo dele é em vão. E o medo dele é irracional, entende? Claro, ele não vai conseguir se livrar do medo irracional. Ele foi condicionado por isso durante toda a vida dele. Eu não acho que importa aparecer o Adrian Veidt e dizer que é mentira, na cabeça do Wade ainda pode acontecer. E como alguém comentou também, ele consegue ver que o Wade não tá mentindo, que o Veidt não tá mentindo, então ele sabe que aquilo ali é verdade, né? Então tem esses pontos. O Damon Lindelof também falou uma outra coisa interessante, que a mulher é basicamente a kryptonita dele, né? Porque ele é forte, ele consegue notar que todo mundo tá mentindo, mas quando tem uma mulher ele normalmente fica meio que, tipo, sem saber como lidar. Mas, enfim, esse é um ponto interessante que eu achei bem legal. E uma coisa que esse episódio dele também trouxe, e que a gente vai falar agora, já consegue passar pra esse novo
nova parte, é a questão do trauma genético. E essa é uma coisa que tá se passando também em toda a série como um tema recorrente. Que o cara fala, porque né, eu tenho trauma genético porque eu passei por isso, isso e isso quando a Lula veio e minha mãe... a minha mãe passou por isso, eu não tinha nem nascido e eu tenho... Uhum. E aí eles começam a... Ele é um ponto também que se leva a pensar se na questão a própria escravidão não deixa de ser um traço genético. Um trauma genético. E é a mesma coisa que a gente vê na própria Angela. Porque ela tem um passado, e a gente vê nesse passado dela tudo o que aconteceu, e a gente vê que ela, sem querer, refez os passos do vô dela, motivada por outras situações, por outras questões. Na verdade, ela se tornou a Sister Knight por causa de um trauma que ela sofreu também na White Knight, né? Que na verdade, se tu parar pra pensar, também repetiu aquela situação do massacre de 1921. Então... ela também tá ela também tá passando por esse trauma genético e tá repetindo todas essas situações que aconteceram, só que de uma forma completamente diferente. Então fica toda essa questão, a escravidão também ser esse trauma genético que eles têm por conta de tudo que passou e que acaba passando de geração em geração, e a Lula acaba sendo tipo essa questão mais recente, mas da forma como as pessoas lidam com isso, né? Da forma como cada um desses personagens vai lidar com isso. E aí tem uma coisa interessante, porque eu fiquei em dúvida quando eu tava fazendo a review, e a gente tava com sono, e a gente tá cansado, tem muita coisa que a gente deixa passar por causa disso, gente. Nos perdoem por causa disso nas reviews. Mas por que eu perguntei na review ainda, por que ele vê as coisas coloridas quando tá no passado, mas quando tá no outro passado dele, ele vê tudo em preto e branco. Então pra mim ficou essa ideia de trauma. No momento que ele teve aquele choque de ver todas aquelas pessoas que ele amava e toda a cidade que ele conhecia sendo destruída, sendo dizimada e todo mundo morrendo na frente dele, todo o resto se torna preto e branco. Todo o resto se torna sem vida, sabe? Parece que a vida morre pra ele por causa desse trauma que ele tem, e é assim que ele passa a enxergar a vida. Porque, querendo ou não, a gente tá vendo pelas memórias dele. Então, aquele momento de felicidade que ele teve com a família dele é um momento que ele vê colorido, mesmo nos momentos tristes daquele momento, porque é a última lembrança que ele tem. A partir dali, nada mais é colorido, nada mais tem cor. E lá adiante começa a aparecer umas cores quando a Angie começa a voltar pro ponto de vista da Angela, e ela começa a ver o marido dela, e ela começa a ver a Laurie, e começa as coisas voltam ao normal. Mas é só aí. Eu até tenho então, outro não. pensamento sobre por que foi preto e branco. Que eu falei na review, que pra mim é preto e branco, porque tá muito entrelaçada essa ideia dele ser o Justiça Encapuzada com a ideia do xerife que ele assistia nos filmes preto e branco quando ele era criança. Também, E pra ele, ele queria ser aquela pessoa, sabe? Então por isso que a gente tá vendo as memórias dele em preto e branco, porque é como se fosse o filme dele de redenção, entre aspas, né? Porque na real ele não se redimiu a história de nada. dele, né? Pra mim é por causa disso. E daí a parte da mãe dele ser colorida talvez seja justamente porque ela não é um elemento pertencente àquilo ali. Mas aí tinha as pessoas sendo arrastadas pelo carro, os corpos das pessoas sendo arrastados pelo carro, sabe? Talvez. Talvez é pra gente entender onde as memórias antigas dele se entrelaçam nessas aí, as memórias mais antigas. Porque quando a gente lembra de uma coisa, outras coisas permeiam as nossas lembranças. Claro, nossas lembranças não são muito... nada impede. Pra mim talvez seja isso, sabe? É a lembrança do massacre em Tulsa permeando as lembranças dele de 1940. Porque talvez no momento que ele viu aqueles dois policiais naquele carro indo embora, ele se lembrou dos policiais arrastando os carros. Então ele tá lembrando dentro da lembrança, sabe? Sim. Então talvez seja isso. VDS doido. O espelho não foi enganado, na verdade ele sabia, ele só não queria acreditar. Eu acho que ele foi enganado, e eu digo isso porque foi... Daí eu vou ter que sair um pouquinho da interpretação do episódio, que foi o que o Damon Lindelof disse, era a criptonita dele. Aquela mulher ali, ela só omitiu, ela soube exatamente onde ela podia pisar, que ela não estaria mentindo. Então ela só falou, tipo, eu sou uma radiologista, e era verdade. Ela nunca mentiu pra ele, ela nunca disse que era... Ele nunca perguntou se ela era da 7ª Cavalaria, e ela nunca respondeu. Então eu acho que ele, na verdade, ela se escapou na letra. George Oliver. Eu entendo diferente essa parte do Ozymandias. Pra mim, quem criou essa espécie de prisão que ele está foi a Lady True, parecido com a réplica de Vietnã que ela tem. E isso explica os clones que lá estão, também criados por ela. E o Oz está tentando chamar a atenção do Dr. Manhattan, que seria o único capaz de salvá-lo.
Tem uma coisa que o Dr. Manhattan fala quando ele sai de Watchmen, que ele sai da história. Ele fala que ele não tem mais interesse na humanidade, mas que talvez ele vai tentar criar os próprios humanos. E a partir desses humanos, talvez essa seja a experiência que ele tentou fazer. Humanos que não tivessem uma necessidade de ter um propósito, que eles só existissem, talvez, não sei qual é a ideia dele, mas humanos que que ele pudesse cuidar, que ele pudesse criar e fazer o que ele bem entendesse com eles. E aí eu acho que tá mais próximo de ser do Dr. Manhattan mesmo, que é o Dr. Manhattan que colocou o Veidt lá de alguma forma, como uma prisão, porque, pra outro ponto, é em Júpiter que ele tá. Não é muito fácil, é uma lua de Júpiter, na verdade, que ele tá. Então fica meio difícil da gente saber se, né? E aquela frase do seu Deus foi embora, aquilo é muito... É muito na cara. E as crianças nascendo daqueles de dentro do lago, aquela cúpula que não tem uma explicação, é só uma cúpula que sabe, tem tudo aquilo ali. E aí, claro, tem um Philip lá que tá cuidando do Veidt, então eu acredito que seja mais desse lado, mas eu entendo, eu acredito que talvez a Lady True esteja tentando fazer alguma coisa pra buscar ele, talvez. Sulamita Cardoso, vocês acham que a cavalaria vai matar o Glass? É aquilo que a gente tava comentando, eu acredito que sim, por todos esses pontos, mostrando que ele não é um fighter, ele não é um lutador, ele é um cara movido pelo medo. Eu acho que eles chegando ali, da mesma forma como eles subjugaram ele da primeira vez, eu acho que eles vão subjugar ele de novo. A não ser que ele tivesse muito preparado esperando eles. Eu acho que na casa dele, o controle é dele. Tem isso também. E a gente não sabe o que ele tem lá dentro. Exatamente, tem isso também, muito bem lembrado. Sabe, ele tá extremamente preparado pra um apocalipse, então eu não faço ideia do que ele tem lá dentro, se ele tem um quarto do pânico, se ele tem um monte de arma. Vamos ter que ver o que vai acontecer aí. Mas eu gostaria que ele cagasse todos eles a pau depois que eles fizeram com ele. Ia ser bem legal. Bem legal. Aloysio Bueno. É uma letra de música. Should have known better than to cheat a friend and waste a chance that I've been given, so I'm never gonna dance again the way I dance with you. Careless Whisper do George Michael se encaixando perfeitamente no roteiro. Essa é uma coisa... é do episódio do Glass, né? Exatamente. E esses primeiros comentários são todos do episódio do Glass. Mas eu acho muito bom porque o Damon Lindelof sabe encaixar muito bem as letras de músicas nas suas histórias, e ele aproveita esses pedaços de letras de músicas extremamente significativas e ainda usa também eles como pra títulos. reforçar. E pra títulos dos episódios dele, e aí tu começa a ver, poxa, tem um significado super forte em relação a isso. E a trilha sonora do Trent Reznor é maravilhosa nessa série. Dos pontos mais altos dessa série que eles podiam fazer. Excelente, top 10. William F. Silva. Veidt usando os cadáveres pra se salvar foi cargueiro negro demais. Sim, aquilo que a gente comentou nos primeiros episódios que a gente tava tendo... Na review do segundo ou terceiro episódio eu comentei isso, que me parecia que tava sendo a história do cargueiro, que tava se repetindo ali. E aí quando ele fez aquela pilha de cadáveres, não tinha como a gente fugir disso, né? É exatamente isso, ele fez uma pilha de cadáveres pra tentar sair dali, foi o barquinho dele, só que dessa vez de uma escala muito maior do que era realmente, né? Então... excelente também esse negocinho que eles fizeram aí. Sandro Souza, Remember the Leftovers. Esses dois episódios, né? Eu acho que esses dois episódios foram muito do Leftovers. Mas foram dois episódios que puxaram a essência de Leftovers demais. Esse episódio, inclusive, me lembrou muito aquele episódio da segunda temporada que a gente vai pro mundo paralelo, onde o personagem lá descobre um monte de coisa sobre o que tá acontecendo naquele mundo paralelo, que tá prestes a lançar ogivas nucleares e destruir tudo. Então, foi bem nessa vibe, assim, excelente. Episódios de sonhos escritos pelo Damon Lindelof sempre são incríveis. Agora, comentários do episódio 6. Luiz Cláudio Vieira. Acredito que as imagens em preto e branco é mais um protagonista do episódio. Na história do Will não existe um bem e um mal, mas um grande cinza. O protagonista opta pelos fins e justifica o meio, já que como policial era impedido de fazer justiça, Will vira um justiceiro para exercer o que ele achava que era justo. A necessidade de que algo tinha que ser feito o desespera, a ponto de ir ao limite e matar todos de uma organização criminosa e racista. Você observa a transformação do Will aos poucos, pelo jeito que a sua família olha para ele. A admiração que sua família tinha virou temor do que ele era capaz de fazer, a ponto de sua esposa fugir nervosa de volta para Tulsa. Não sei se o mundo dele é um cinza. Eu acho que se a gente fosse ver o mundo pelos olhos do Will diretamente, o mundo ia ser vermelho sangue. Pode ser, é verdade. Porque, como ele fala, ele é um homem cheio de raiva e agora eles deram uma arma e um cacetete pra ti. E tu vê que quando ele salva aquelas pessoas que estão no beco, não é um ato de altruísmo que ele tá fazendo. É um ato de raiva. E tudo a partir dali, basicamente,
vai escalonando, toda vez que parece que não, ele tá fazendo justiça. Não, ele não tá fazendo justiça, ele tá descarregando, ele tá se vingando de todo mundo. É vingança, não é justiça. E tanto é que ao ponto que no final, quando ele chega naquele momento, ele tá de puto da cara com os Minutemen que não vão ajudar ele, porque também são racistas pra caramba, apesar de se dizerem, apesar do cara aceitar ele e tudo mais, ele ainda vê ele como alguém inferior, ou como a raça dele como inferior. Quando eles abrem... Os problemas dele como inferiores. Quando eles abrem o patrocínio do banco, como várias pessoas corrigiram, é o Dollar Bill. E mais interessante de tudo, ele tá segurando um rapaz negro, cartoonizado, aquele estereótipo negro que se tinha nos anos 40. Então, tipo, sabe, quando ele olha aquilo, ele olha, porra, eu sou negro, eu tô aqui pagando de branco, e eles estão na minha frente fazendo isso, sabe? É algo muito chocante, assim, pra ele, eu acho também. E acho que isso ajuda ele a... Não, chega, foda-se, vamos cagar a pau esses caras aí. Com certeza. E aí ele perde completamente a cabeça. Mas eu entendo essa ideia dele de cinza, sabe? Tipo, nada é tudo preto e branco. Ele precisava daquilo também. Porque as coisas estavam acontecendo, se ele não fizesse nada, ninguém ia fazer. Então não tá certo, mas também não tá errado. Da forma como ele fez, pelo menos. Davi Pinheiro. Será que o relógio do milênio da Lady True é uma versão gigante da lanterna de controle mental que o Will usou pra matar o Judd? Será que o plano deles é usar controle mental pra forçar as pessoas a deixar de serem racistas? E por isso que a sétima cavalaria quer tanto impedir tudo teleportando uma bomba pra dentro do relógio? O que tu acha? Pois então, a gente tava conversando sobre isso no começo da semana, sobre a possibilidade de ser isso. E sobre a possibilidade de ser alguma coisa voltada, alguma coisa com cerne racial, já que isso é uma parte tão central dessa história. Sim. Mas eu acho que não é pra fazer as pessoas deixarem de ser racistas. Não, definitivamente porque não. Porque como a gente viu, aquilo ali no momento que tu para de fazer aquilo na cara da pessoa, a pessoa para de ser hipnotizada, sabe? É verdade. Ele teria que ter o relógio tocando o tempo todo e as pessoas brancas olhando pro relógio o tempo todo. Elas não iam fazer mais nada da vida delas. Não sei ficar parado olhando pro negócio hipnotizante. E tem uma coisa interessante também sobre essa questão do hipnotismo, e isso foi uma coisa que eles falaram no podcast, mas eles não exploraram tão profundamente. Mas tu para pra pensar que, na verdade, aquele momento onde eles estão no cinema assistindo e começam a se voltar uns contra os outros, num nível mais profundo a gente pode dizer que aquilo ali é o que a mídia faz. É o que os grandes centros de mídia, o entretenimento, a nossa cultura de massa faz. É fazer com que nós nos voltemos uns contra os outros. Tipo, ela nos coloca uns contra os outros, nos vilaniza. Vilaniza, por exemplo, os negros a ponto das pessoas, dos próprios negros acreditarem que os negros são ruins. Então tem esse paralelo muito forte com que aquilo que a mídia fazia, principalmente muito mais forte e muito mais descaradamente naquela época. Mostrando eles como só descendentes de escravos, pessoas de baixa inteligência, como muitas vezes a gente viu retratados em vários filmes antigos. A publicidade fazia isso muito. A publicidade fazia isso muito. A gente vê aquilo do banco. Então tem essa conotação também. E o fato, obviamente, eu acho que Watchmen é uma história extremamente triste e o Will é um cara extremamente cheio de raiva. Eu não acho que ele faria isso. Vai ser uma coisa bem mais sangrenta, Vai ser uma coisa bem mais sangrenta. Talvez seja um beacon pra chamar alguém de fora do planeta pra fazer esse negócio interdimensional dessa vez acontecer de verdade e não de mentira, como o Adrian Veidt fez. Porque a gente viu, ela já falou mais de uma vez que ela admira muito o Adrian Veidt, por isso que ela comprou a empresa dele. Então talvez ela esteja tentando fazer a mesma coisa que ele fez nos anos 80 em escala muito maior pra tentar acabar de uma vez com essa desigualdade social, racial. Então talvez causar uma guerra de verdade dos humanos contra alguém fora dali, ou fazer todo mundo se matar mesmo. Vamos ver, isso a gente só vai descobrir no último episódio, segundo o próprio Damon Lindelof. Tum Frasnelli. Será que a Lady True estava ajudando a tirar o Veidt de onde ele está e aquele negócio que cai no terreno em alguma nave trazendo ele de volta? Eu tava pensando nisso também. Talvez. E a gente vai saber no próximo episódio, eles vão revelar o que aconteceu com o Veidt, o que tá acontecendo, e aí ele pode chegar no nono pra resolver toda a piroca. Com certeza, nada impede que tudo que a gente tá vendo do Veidt não seja, tipo, em tempo real. E esse comentário, quando eu vi, eu falei, nossa, faz sentido. Faz sentido. Gilmar Souza. Sobre o lance da Action Comics, na série original, o Moore já havia citado o Superman como um personagem fictício daquele universo. Sim, foi um erro que eu cometi quando eu citei isso, porque eu não sabia, eu não li as HQs spin-offs de Watchmen, então eu não sabia que o Juízo Final, na verdade, se tratava dele unindo essas dimensões paralelas, e numa delas tem o Batman. Então por isso que eu fiz a confusão. Na verdade, realmente, é um mundo completamente diferente, onde não tem Gotham, não tem Superman, não tem bosta nenhuma. Então sim, tá certo, foi uma referência ao Superman que fez o Justiça Encapuzada se tornar um herói.
Isso aí, então, gente. Esse foi mais um Ask, leu seus comentários, dessa vez falando de Watchmen. Se vocês querem ter o seu comentário lido também no nosso vídeo, comentem no episódio desse domingo. Domingo, logo depois do episódio, a gente coloca a nossa review no ar e ficamos esperando os comentários de vocês. Não esquece, como sempre, de dar joinha se você gostou do vídeo, se inscrever no canal e acionar o sininho pra ficar ligado em todas as nossas notificações. Nos segue nas redes sociais, nós estamos no Facebook com página e grupo fechado, nós estamos no Instagram e no Twitter com perfil pessoal do canal, e nós também temos o nosso Apoia-se, apoia.se/canalsidequest, onde você pode ser um apoiador a partir de R$1 por mês, tá bom? Até a próxima!